A gente vai mostrar ainda, como eu já falei, a questão da rota dos candidatos, mostrando os caminhos que os candidatos estão fazendo, as regiões que eles estão privilegiando. As regiões que eles não estão privilegiando também a gente tem no mapa, mas definitivamente a gente precisa mostrar isso, a gente vai detalhar isso daqui a pouco. Mas primeiro, eu não sei exatamente para onde que a gente vai agora. A gente vai mostrar primeiro, desculpa gente, a gente vai mostrar primeiro os caminhos que já fez Lula desde o dia 16 de agosto, quando oficialmente, Yuri tá rindo aqui que eu me perdi um pouco, né Yuri? Tá rindo. Tava te esperando aqui, tava tentando desanuviar o... Obrigado pela solidariedade. Mostra pra gente então esses destinos escolhidos pela candidatura Lula, pela campanha de Lula, e acho que batem um pouco até com o que Jair Bolsonaro já fez um pouco, né? Pois é, ô Márcio, já que é pra gente também dar uma mudada aqui no roteiro, eu vou começar pelo Bolsonaro e não é pegadinha contigo, tá? Mas é porque a gente já tá no embalo aqui para ir no mapa, a gente vai brincar aquela coisa de ticar os lugares em que os candidatos estiveram. E aqui a gente vê o presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente, tem muita presença ali em Brasília, o presidente mora no Palácio da Alvorada, mas a gente vê essa concentração no sul-sudeste. Hoje, a última agenda mais recente, Rio Grande do Sul, conforme levantamento aqui da equipe de produção da CNN, mas ele já esteve no Paraná, esteve algumas vezes em São Paulo, importante lembrar, uma dessas presenças em São Paulo foi o debate da Band, Rio de Janeiro também tem presença, uma delas foi a entrevista para a Rede Globo e 2 passagens ali por Minas Gerais. O que é curioso, no caso de Jair Bolsonaro, é que tem passagens não só pelas capitais desses estados. Basta lembrar, por exemplo, ontem no Paraná ele foi até Foz do Iguaçu. Rio de Janeiro passou por Resende também. Mesmo aqui em São Paulo também foi para Barretos. Ou seja, tem uma capilaridade ali também, fugindo só dos grandes centros, porque é uma campanha grande, né, Renato? Mas mostra muito do Sudeste como estratégico. E a região Sudeste, mais do que nas outras regiões do país, tem características de cidades eleitorais, cidades no interior, que são maiores do que muitas capitais do restante do Brasil. Então, e toda vez que eles estão nessas cidades, além da mídia nacional, que naturalmente cobre a agenda dos candidatos, eles conseguem ter uma grande repercussão nas mídias regionais, fortalecendo a sua base eleitoral. O detalhe interessante é que quando nós vamos olhar e essa concentração, fica claro que é aonde se decidirá o voto, que é o que nós discutíamos na eleição passada. O Bolsonaro, na relação visita e esforço de visita versus voto que consegue, a região Sudeste é o que pode oferecer o maior retorno sobre investimento de tempo da candidatura de Jair Bolsonaro. Porque chama a atenção aonde ele não foi. Por exemplo, o Nordeste. É verdade. Na verdade, ele esteve na Bahia, né? Ele esteve na Bahia, então. Mas talvez antes da pré... isso que é essa questão que o disclaimer que eu esqueci de fazer. Essa agenda aqui é a partir do dia 16 de agosto, início da campanha oficial. Mas, de fato, o presidente Jair Bolsonaro, antes da campanha, esteve na Bahia, mas tem uma concentração grande aí no sul-sudeste. Para corroborar essa história do Sudeste, a gente vai para o mapa do Lula e a gente vai ver também, claro, de novo, São Paulo é onde o Lula mora, então tem uma maior concentração, mas ele já foi para o Rio de Janeiro, uma das idas, de novo, a entrevista para o Jornal Nacional, em São Paulo tem a Band, o comício de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que foi o primeiro comício oficial de campanha de Lula, teve passagem por Brasília, mas aí o leque já se abre. Manaus nessa semana, também Belém do Pará ontem e São Luís do Maranhão já pegando regiões Norte e Nordeste, que era um plano antes da campanha oficial, na pré-campanha já tinha esse objetivo de ir para a região Norte, mas acabou se consolidando só agora. Tem 2 questões que também são combinados com aliados regionais, né? Então, você tem isso no Pará, você tem isso no Maranhão, você também tem isso no Amazonas, que são compromissos do presidente Lula. Só, rapidamente, eu falei de forma errada que o governador Castro é evangélico, ele é católico, então eu queria me porque ele tem uma fama de cantor gospel. Ele é cantor gospel, que em geral está mais associado às matrizes evangélicas do cristianismo. Márcio, eu tenho uma pergunta aqui para o Yuri e para o Renato, posso? Deve. Por essa rota aí, parece então que o Bolsonaro está sendo um pouquinho mais bem sucedido, porque ele ganhou espaço em São Paulo, enquanto o Lula perdeu, ou não?
Nesse aspecto, sim, né? É que não dá para a gente correlacionar direto que uma coisa leva a outra, né? Uma causa a outra. Mas sim, nesse aspecto, faz sentido o Bolsonaro ter vindo tanto para o Sudeste para recuperar. E o que Lula está fazendo também é justamente não perder, né? É tentar segurar esse início de campanha que, para ele, foi muito melhor do que o histórico dele, né? O histórico de Lula, de novo. A exceção de 2002, por exemplo, no estado de São Paulo, o PT nunca ganhou uma eleição presidencial entre os eleitores de São Paulo. Foi Fernando Collor, foi Fernando Henrique Cardoso, foi depois José Serra, Geraldo Alckmin. Então tem essa... E até o simbolismo de ter Alckmin como seu candidato a vice-presidente explica também parte essa preferência aqui por São Paulo, Márcio. Quando tem uma questão que se a capital de São Paulo, do ponto de vista de cidade, é o maior colégio eleitoral, o interior de São Paulo, se fosse uma cidade, seria o segundo maior colégio eleitoral. Então, muito do que o Bolsonaro conseguiu reagir em São Paulo não se deu na capital, inclusive pelos números do Datafolha. Se deu no interior de São Paulo. Porque são comportamentos completamente diferentes, E capital uma e interior, força do agro que apoia o Bolsonaro muito mais forte.